Olá, boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Uma alegria para mim ter sua companhia todos os dias aí do outro lado da nossa telinha. Estamos ao vivo para todo o país e vamos juntos então, a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje, desta quarta-feira. Números do IBGE divulgados hoje revelam que as vendas no comércio do país cresceram em maio, pelo quinto mês seguido. Foi um leve avanço, muito perto da estabilidade, que até traz otimismo, mas de um ano para cá os números apontam recuo da atividade comercial. No centro de São Paulo já são 3 dias de combate às chamas, que começaram num prédio de 10 andares perto da rua 25 de março. A estrutura corre risco de desabamento e, por isso, 9 imóveis estão interditados. A prefeitura anunciou que vai pedir a demolição do edifício onde o fogo começou. Os Estados Unidos vêm enfrentando agora, em 2022, a pior inflação dos últimos 40 anos na história do país. A disparada de preços por lá, entre outros motivos, é também consequência da guerra na Ucrânia, que está perto de completar 5 meses. O Pauta Aberta traz hoje também as imagens de 2 momentos de perigo nas alturas. Na Ásia Central, uma avalanche de neve surpreende um grupo de montanhistas. Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, um piloto que teve problemas no motor do avião foi obrigado a fazer um pouso de emergência na pista movimentada de uma rodovia. E hoje também, no litoral do Paraná, depois de recuperados de uma longa migração desde o sul do continente, pinguins de Magalhães que estavam machucados são devolvidos ao Oceano Atlântico num trabalho cuidadoso das equipes do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. A operação mobilizou também os curiosos, que comemoraram o retorno dos pinguins à natureza. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já está no ar. As vendas no comércio do país cresceram pelo 5º mês consecutivo. Só que desta vez foi um avanço mais tímido, muito perto da estabilidade. Os números de maio foram divulgados hoje pelo IBGE. Confira. Dados divulgados pelo IBGE mostram que as vendas do comércio cresceram 0,1% em maio, quando comparado a abril. Já no acumulado dos últimos 12 meses, houve queda de 0,4%. Foi o primeiro resultado negativo desde setembro de 2017. A inflação faz a receita crescer mais do que o volume de vendas do setor. O setor de artigos farmacêuticos teve destaque, com alta de 3,6% no volume de vendas, enquanto a receita cresceu 5%. Esse avanço no setor está ligado aos reajustes de preços dos medicamentos, autorizados pelo governo em abril. Já os móveis e eletrodomésticos foram destaques em queda na pesquisa. O segmento recuou 3% na passagem de abril para maio, na maior queda entre os itens pesquisados. Na passagem de abril para maio, as vendas do comércio cresceram 18 das 27 unidades da federação, segundo o IBGE. Minas Gerais, com 3,6%. No Rio Grande do Sul, com 3,1%. E Roraima, também com 3,1%, foram os estados que apresentaram um crescimento mais expressivo. Entre os destaques negativos, Rondônia teve recuo de 2,8%. As vendas também tiveram quedas considerável, de 2,3% no Rio Grande do Norte e de 2,1% em Tocantins. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que vai pedir a demolição do prédio de 10 andares, atingido pelo incêndio aí, que ainda acontece no centro histórico da cidade desde o último domingo. Foi nesse prédio comercial onde tudo começou, onde o fogo começou. Neste momento, o prédio, inclusive, corre risco de desabamento. Isso comprometeu o serviço do Corpo de Bombeiros, que teve que atuar no combate às chamas apenas à distância. Teve que sair ali de dentro da estrutura ameaçada de desabar. E por conta dessa ameaça de desabamento, 9 imóveis estão interditados ali nos arredores, na região da rua 25 de março. Já são 3 dias de combate às chamas no centro de São Paulo.
O incêndio, que teve início no domingo à noite, começou num prédio de 10 andares e que tem mais de 40 anos. O fogo, que se alastrou por 5 imóveis, persiste e há risco de desabamento do prédio onde tudo começou. As ruas próximas da 25 de março estão isoladas porque os bombeiros alertam sobre o perigo do prédio tombar. Especialistas afirmam que ainda não há como saber para qual lado o edifício pode ruir. Segundo bombeiros que trabalham no local, o que tem dificultado o combate às chamas é que as equipes não podem ficar dentro do prédio justamente porque a estrutura pode cair a qualquer momento. De acordo com informações oficiais, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já pediu a demolição do prédio. A medida vai ser efetivada pela Procuradoria-Geral do município, mas como o edifício é de propriedade privada, o pedido de demolição deve passar por uma análise judicial. Por isso, a prefeitura vai tentar agilizar este processo porque a estrutura pode desabar. De acordo com a coordenação das equipes de combate ao incêndio, como o prédio está com temperatura muito elevada e rachaduras que comprometem a estabilidade da construção, ele pode desabar antes de ser demolido. Por isso, o cuidado deve ser redobrado durante o processo de contenção das chamas. Uma das medidas para proteger moradores e comerciantes da região foi a interdição de 9 prédios próximos ao incêndio. A chamada PEC Kamikaze, já aprovada no Senado, né, que garante vários benefícios sociais aí a boa parte da população brasileira há poucos meses das eleições, né, essa PEC também foi à votação ontem à noite na Câmara dos Deputados, numa sessão que acabou sendo interrompida pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, né? Ela voltou a ser votada nesta quarta-feira em Brasília. Destaque aí, né, 507 dos 513 deputados, mesmo num plenário vazio, registraram presença, muitas dessas presenças remotas, né, na sessão. O texto da PEC já garantiu hoje, por exemplo, depois da votação dos destaques, que garante os R$ 600 de Auxílio Brasil mantido apenas até o mês de dezembro. Havia um movimento aí para que esse benefício de R$ 600 se estendesse, para além deste ano de 2022. Hoje à tarde, né, aconteceu essa nova sessão para votação na Câmara, né, foram 507 deputados que anunciaram presença, 513 são o número total de deputados, né? E o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, garantiu aí o trabalho remoto para que conseguisse a votação dessa PEC, para dar andamento a uma série de benefícios, né? São estratégias aí neste ano eleitoral, né? A PEC garantiu aí o Brasil em estado de emergência. Com o Brasil em estado de emergência, aprovado aí nessa votação de hoje, em primeiro turno, aí sim podem ser garantidos vários benefícios, como o aumento aí do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, auxílio para os caminhoneiros também, uma série de outros benefícios que vão impactar em mais de 41 bilhões de reais aí o orçamento da União para este ano de 2022. Então, este é o cenário. Agora é necessária a votação em segundo turno para confirmar, né, a aprovação da PEC. Depois disso, depende então da sanção do governo federal, do presidente da República. Começou hoje o prazo de matrículas do SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, pelo qual as universidades, né, estaduais, federais, oferecem vagas. O resultado do processo seletivo, que foi o segundo do ano, foi divulgado no dia 6 de julho. A partir de hoje, é o momento para os selecionados de garantir a inscrição. A Cláudia Vicentim tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon. Uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Os estudantes aprovados devem procurar as instituições de ensino que foram concedidas as vagas a partir de hoje até o dia 18 de julho. Caso não tenha sido aprovado nesse processo seletivo, o aluno pode se inscrever também até o dia 18 desse mês em uma lista de espera. Para participar do SISU, o candidato deve ter realizado o Enem de 2021 e não tenha zerado na prova de redação. Os alunos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato da inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio. A inscrição é feita pelo site
acessounico.mec.gov.br, mas dentro do site é preciso que o candidato também tenha cadastro no portal gov.br. Não é preciso pagar. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, sem nenhuma cobrança de taxa. Segundo o Ministério da Educação, nesta segunda edição do SISU 2022, estão sendo ofertadas 65.932 vagas para ingresso em 73 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. Os 10 cursos com o maior número de ofertas de vagas são Pedagogia, Administração, Matemática, Ciências Biológicas, Química, Direito, Física, Medicina, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Só para a medicina, por exemplo, são ofertadas 1.583 vagas. Os estados que mais oferecem vagas são o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Todas as demais informações, inclusive as instituições de cada estado com mais vagas, podem ser conferidas no site Acesso Único. Você sabia que nós, brasileiros, somos as pessoas no mundo que passam mais tempo na frente de um celular? São mais de 5 horas por dia. E quais podem ser as consequências disso? Podem ser consequências psicológicas, consequências de saúde. De acordo também com os especialistas, essa dependência pode nos fazer abrir mão de outras tarefas do dia a dia. Você consegue identificar o que é realmente fundamental, importante na hora que está usando um celular? Confira na reportagem. Tem gente que não larga o celular. Necessidade ou vício? Acho que fico bastante, não sei falar o tanto, mas fico muito. Eu fico um bom tempo, vamos dizer assim, mas eu coloco o WhatsApp no meu computador. Então vamos dizer que eu fico muito tempo porque fico conectado pelo computador. Mexendo na rede social, mexendo em tudo. Os brasileiros são os que mais passam tempo no celular no mundo, em média 5 horas por dia. Um hábito que pode trazer problemas. Ficar muito tempo no celular é um hábito, né? Então a gente cristaliza um hábito, a gente se acostuma, a gente passa a fazer com que aquilo seja um comportamento que o nosso cérebro entende como estável. Quando você deixa de fazer um hábito, ele se desorganiza e diz, como assim? Então é para fazer o quê? Não entendi, me perdi. E isso gera ansiedade. Mas será que desativar as notificações do celular é a solução para diminuir o uso? Os pesquisadores garantem que não. Um estudo mostrou que no modo silencioso, a tendência é checar o aparelho ainda mais. Eu deixo no modo silencioso. Você acha que você mexe mais? Eu mexo mais. É verdade. Os 138 participantes da pesquisa costumavam olhar o celular cerca de 50 vezes ao dia com as notificações ativadas, frequência que passou para 98 vezes com os alertas desligados. Aquela sensação de que eu não posso perder nada, né? Isso é um conflito nosso desde que a criancinha entendeu que tem outras pessoas no mundo além dela, então ela vai perder prioridade. Quando ela percebe que ela é criança e os outros são adultos, eu também queria ser adulto, eu estou perdendo coisas sendo criança. Quando você desativa as notificações, recupera um pouco desse nosso trauma, sabe? Não é um trauma, assim, para algumas pessoas é muito relevante, mas todos nós temos em uma pequena medida, pelo menos, né? Então a sensação de estar por fora, de ser expulso do quarto dos pais, sabe? Vá dormir sozinho. Então, pega um pouco nesse nosso conflito. Então, todos nós temos. E será que conseguimos diminuir essa dependência do celular? Claro que sim, mas é preciso definir as prioridades. Eu tirei as minhas notificações, que eu não gosto que elas apareçam quando eu estou usando um outro aplicativo. Eu acho extremamente invasivo, estou lá falando e aparece aquele aviso, não gosto disso. Então, não usar a notificação, no meu caso, me ajuda. Nós podemos separar em 3 blocos. O bloco das coisas que são urgentes, as importantes e as circunstanciais. As urgentes é assim, você
precisa urgente de um horário no dentista, né? Ou de uma consulta, e aí você está esperando a pessoa te disponibilizar um horário. Então isso é urgente. O importante é aquilo assim, é meu trabalho, eu trabalho com isso, eu tenho um grupo de professores, eu tenho um grupo com o meu coordenador, e durante o meu período de trabalho eu tenho que estar ativa no Teams, por exemplo, né? É como eu demonstro para minha equipe que eu estou disponível a ela. Só que tem várias coisas que são circunstanciais, que se eu fizer legal, mas se eu não fizer, também não dá em nada. Que é Facebook, pessoal, rede pessoal, sabe? O grupo da família. Isso tudo pode ficar para 1 hora por dia, lá de noite, ou no final de semana. Vai te envolver com aqueles assuntos que você tem que se dedicar mesmo, mas pelo menos você não vai estar se distraindo com o que é circunstancial. Não é nada fácil, né? Se desconectar aí dos telefones celulares. Gente, vamos para o intervalo. Depois, né, do intervalo, no segundo bloco, você vai ver o trabalho difícil, emocionante, cuidadoso das equipes do Centro de Estudo do Mar da Universidade Federal do Paraná de devolver à natureza pinguins de Magalhães. Essas aves chegaram ao Paraná muito fracas depois da longa jornada de migração lá do sul do continente, agora recuperadas, podem voltar à natureza, ao Oceano Atlântico. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o país. São 4h39 da tarde agora. A você de casa sempre ligadinho com a gente, obrigado pela sua companhia. Agentes do Procon estão de olho nos postos de combustíveis por todo o país. O objetivo é verificar se a lei de redução do ICMS está sendo divulgada de maneira clara aos consumidores e também se os preços de fato ficaram mais baixos. Os agentes estão conferindo se os postos de combustíveis cumprem o decreto que determina a divulgação dos preços cobrados em 22 de junho e os de agora. A queda no preço veio com a redução do ICMS determinada em lei. A ação, coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, com o apoio da Agência Nacional do Petróleo, quer garantir transparência aos clientes dos postos de combustíveis. Os fiscais verificam se a redução do ICMS está sendo repassada e se o preço antigo é informado de forma visível. Saber o quanto que diminuiu, né? E quanto era alto o valor que a gente pagava. Tudo aquilo que puder nos informar, né? A gente saber o que está acontecendo é válido. Um canal de denúncias foi aberto pelo Ministério da Justiça e o formulário pode ser acessado pela internet no link denuncia.combustível.mj.gov.br. As 250 distribuidoras no país também estão na mira do governo para garantir que o valor cobrado na revenda já esteja menor e possibilite que os postos repassem ao preço final. O descumprimento do decreto 11.121 configura ofensa aos direitos básicos dos consumidores, como a transparência e a informação clara e adequada, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e as sanções nele previstas, que vão desde a aplicação de multa pecuniária até a interdição do estabelecimento. Estamos aqui com o Procon, a Agência Nacional de Petróleo já está aqui visitando e viu que nós estamos aí cumprindo, e essa é a recomendação que nós estamos pedindo a todos os postos em todo o nível nacional. O decreto complementa o Código de Defesa do Consumidor. Caso o estabelecimento não cumpra a determinação, pode ter que pagar multa de até 13 milhões de reais. Tem que ter uma placa informativa, essa placa tem que ser legível, preenchida de forma correta e de forma que o consumidor tenha acesso a ela. Você viu aí na reportagem, né, o esforço da fiscalização para garantir aí os preços mais baixos, garantidos aí por essa regra de modificações no ICMS, né? Um problema que o Brasil enfrenta já há vários meses, disparada de preços, alta na inflação. E não é só aqui no Brasil que a inflação em alta deixa mais difícil a vida das pessoas, né? Os Estados Unidos enfrentam a inflação mais alta dos últimos 40 anos.
Com a alta dos preços dos alimentos e da gasolina, os americanos estão sentindo no bolso o resultado da maior taxa de inflação anual das últimas 4 décadas. Nos 12 meses até junho, o índice chegou em 9,1%. Este foi o maior avanço desde novembro de 1981. Para enfrentar a situação, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou aumento de 0,75% nos juros no final de julho. Os preços ao consumidor estão subindo em meio a problemas nas cadeias de fornecimento globais e estímulos fiscais maciços do governo adotados no início da pandemia de Covid-19. A guerra da Rússia contra a Ucrânia causou essa elevação nos preços globais de alimentos e combustíveis. Os valores da gasolina nos Estados Unidos atingiram níveis recordes em junho, ficando em média acima de $5 por galão, de acordo com dados da Associação Automobilística Americana. Desde então, eles caíram em relação ao pico do mês passado, o que pode aliviar parte da pressão sobre os consumidores. Os dados da inflação foram divulgados depois do relatório que mostrou o crescimento do emprego mais forte do que o esperado em junho. A economia norte-americana criou 372 mil vagas de trabalho só no mês passado. O aperto do mercado de trabalho também é destacado pelo fato de que havia quase 2 empregos para cada desempregado no final de maio. O Banco Central americano quer esfriar a demanda para reduzir a inflação a 2%. Havia a expectativa de que uma mudança nos gastos de bens para serviços ajudaria a diminuir a inflação, mas o mercado de trabalho muito apertado está aumentando os salários, o que contribui para o aumento dos preços dos serviços. Vamos viajar agora? Eu quero te fazer um convite para um passeio muito especial. Venha com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, Padre Cleodon Amaral e com Graciele Gonçalves do programa Bela Graça para conhecer a rota do Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão no Egito. Vão ser 21 dias de espiritualidade, imersão na Bíblia, com visitas a vários lugares. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas importantes rumo à Jordânia. Na Jordânia, vai visitar as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias gravações, vai conhecer Petra, a cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Também vai a Hierash, uma das 10 decápolis romanas. Em Israel, vai visitar Nazaré, onde aconteceu a anunciação a Nossa Senhora, Caná da Galileia, Cafarnaum, Bem-aventuranças, Jericó, o Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento do menino Jesus, o Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois, em Portugal, vai visitar Lisboa, seus pontos turísticos e religiosos, seguirá em seguida para Fátima, para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Gente, agora nos Estados Unidos, um momento de muita apreensão. Um piloto teve problemas no motor, foi obrigado a pousar a aeronave numa rodovia movimentada do estado da Carolina do Norte. É uma manobra que mostrou frieza e habilidade do piloto. Confira. O piloto Vincent Fraser precisou fazer um pouso de emergência numa rodovia na Carolina do Norte durante o feriado de 3 de julho. A manobra foi registrada pela câmera do próprio avião. Ele percebe que a aeronave estava com problemas no motor, desvia das linhas de transmissão e escolhe o melhor momento para pousar no meio dos veículos. Ele evitou pousar numa área montanhosa perto da rodovia. O piloto faz parte do Exército Americano, mas é recém-formado na área da aviação e tirou a licença para pilotar há alguns meses. Segundo o xerife de condado de Swain, na Carolina do Norte, o piloto realizou um bom trabalho. Se não fosse isso, o resultado poderia ser uma catástrofe. O sogro de Vincent também estava no voo e nenhum dos dois ficaram feridos. Que susto imenso, hein? E que bom que tudo acabou bem para todos, né? Os envolvidos, quem estava circulando na rodovia, também o piloto e o copiloto ali na aeronave. Agora eu vou trazer outras imagens que são assustadoras de uma avalanche que ocorreu no Quirguistão. O Quirguistão é um país que está situado ali na Ásia, a Ásia Central, né? Uma avalanche que foi flagrada por um grupo de aventureiros que caminhavam pelas montanhas. Olha só.
As imagens chegam a milhares de visualizações na internet. O turista fazia trilha com mais 8 pessoas na cordilheira Tian Shan, montanha que fica no Quirguistão, na Ásia Central. O homem relatou pelas redes sociais que se afastou dos outros turistas para fotografar a paisagem da montanha, quando de repente flagrou o momento em que ocorreu a avalanche. O turista foi atingido pela neve, mas conseguiu se proteger quando a avalanche estava por perto. O grupo que estava junto foi atingido, mas não houve mortes. Apenas uma turista sofreu com um corte no joelho, mas logo depois foi levada ao hospital. A imagem é assustadora, né? Vamos falar de futebol agora, gente. Pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense e Fluminense, com boas vitórias ontem, garantiram vaga nas quartas de final. Veja os gols da noite. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense enfrentou o Bahia e os visitantes marcaram primeiro com Matheus Davó. No segundo tempo, o Furacão empatou com o Eric depois de cobrança de escanteio. E nos acréscimos, depois de um belo contra-ataque da equipe da casa, Rômulo fechou o placar. Final na Arena da Baixada, Atlético Paranaense classificado 2, Bahia 1. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Fluminense e os visitantes saíram de campo com a vitória. Arias marcou o primeiro para o tricolor carioca, Cano ampliou para o Flu e Natan fez o terceiro. E foi só, Cruzeiro 0, Fluminense classificado 3. E hoje, numa noite de grandes clássicos aí do futebol brasileiro, saem outros 4 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Confira os jogos. Às 7 horas da noite, no estádio da Serrinha, o Goiás recebe o Atlético Goianiense para o clássico local. No primeiro jogo realizado no Moisés Ascioli, a partida terminou empatada em 0-0. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. E o vencedor se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Às 8 horas da noite, na Arena Castelão, tem clássico cearense, Ceará e Fortaleza. O primeiro jogo terminou com a vitória do Fortaleza por 2-0. Às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, tem clássico paulista, Santos e Corinthians. No primeiro jogo, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu por 4-0. Também às 9h30 da noite, no Maracanã, tem Flamengo e Atlético Mineiro. No primeiro jogo, realizado em Minas Gerais, o Galo venceu por 2-1. É só jogão essa noite. No litoral do Paraná, a semana foi marcada pelo trabalho cuidadoso e emocionante das equipes do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Depois de garantir a recuperação de 8 pinguins de Magalhães que chegaram feridos e exaustos da longa viagem que fazem desde o sul do continente até a praia de Pontal do Sul, nesse período de inverno, chegou o momento de devolvê-los à natureza. Um mar de gente saiu de casa em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, para acompanhar o retorno de 8 pinguins de Magalhães ao lar. A soltura dos animais aconteceu na praia de Pontal do Sul, onde fica o Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Muitos dos pinguins estavam desnutridos e debilitados, isso por causa do esforço para fazer o percurso até chegar ao litoral brasileiro em busca de comida. Essa espécie tem colônias reprodutivas nas regiões da Patagônia, Argentina, Chile e Ilhas Malvinas. Eles foram trazidos para o laboratório, para o nosso centro de reabilitação de fauna, foram tratados, foram cuidados e agora estavam aptos a serem devolvidos ao mar. Essa volta para o mar, ela é um grande desafio para os pinguins, porque essa espécie, o pinguim de Magalhães ou esfeníscos magellânicos, ela vem anualmente para essa região sudeste e sul do Brasil em busca de alimento, buscando as correntes mais frias, mas ela passa uma parte grande da sua vida na região da Patagônia, na região sul da Argentina, que é a sua área de reprodução. Então esses animais, ao serem soltos aqui no Paraná, na data de hoje, eles têm que guardar energia suficiente para buscar mais alimento, né, para conseguir se desenvolver, engordar um pouquinho mais e ter energia suficiente até setembro, que é mais ou menos o período onde eles têm que migrar de volta para a Patagônia. Os animais passaram cerca de um mês em tratamento no Laboratório de Ecologia e Conservação, sendo acompanhados pela equipe técnica do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, mantido pela Petrobras, que além dos pinguins, cuida de outros animais que chegam às praias da região. Por meio do nosso projeto, nós conseguimos atender os animais que são encontrados encalhados, mortos e vivos aqui no litoral do Paraná, entre esses os pinguins, os lobos marinhos, outras aves, os golfinhos, as tartarugas marinhas.
Esses animais, quando são encontrados mortos, eles são atendidos no laboratório, são avaliados com relação à sua condição de saúde, o que levou esses animais à morte, e também com relação às informações mais biológicas, ou seja, a idade, maturidade, sexo, que são informações essenciais para a gente entender como é que as populações dessas espécies estão com relação à sua saúde lá no ambiente natural. Muito legal, né? A vida desses animais preservada, graças a esse trabalho tão importante aí das equipes do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, exemplo aí também de preservação à vida da natureza. E depois dessa reportagem tão especial, né, de preservação aí dos animais, a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Pauta Aberta, um ótimo fim de tarde para você. Amanhã tem mais Pauta Aberta de tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.